Olá, terceira série, estamos de volta com mais um vídeo aula. Professor Euler, professor de matemática. Estamos dando continuidade aí nos nossos assuntos, né, do quarto bimestre. Tivemos aí nas aulas anteriores falando sobre pirâmide, né, tronco de pirâmide e tronco de cone. E hoje nós vamos dar continuidade aí nos nossos assuntos, né, na página do livro de 24 em diante, né? Então nós vamos falar da geometria espacial 3. Nós já falamos um pouquinho aí em relação a uma figura geométrica, né? Um corpo redondo. E esse corpo redondo nós tratamos aí do cone. E como que surgiu o cone, professor? No movimento ali giratório, né? Observar no movimento giratório de um polígono, você tem o giro dele 360 graus. A cada vez que vai aumentando esse giro, vai formando ali o formato cônico, certo? Então quando você pega uma figura, um polígono, né, e deixa ele na parte circular, quando você começa a girar ele tem esse formato cônico. Depois veio o conceito de outra figura geométrica que nós vamos trabalhar nesse capítulo, né, que é a esfera. Como é que surgiu a esfera, professor? A esfera no mesmo sentido, assim quanto o cilindro. Então esses três corpos redondos, eles têm aí as características deles específicas, né? No qual sentido? Eles não têm vértices, né? Eles não têm assim faces, eles têm apenas um polígono, né? Planificado, aí ele se torna somente um polígono, e eles não têm arestas, né? Então observem aí nessa definição que existe essas especificações, né, em relação a outras figuras. Então eles são diferenciados nesse sentido de não ter vértices, né, e também a planificação deles ser um polígono, ok? Bom, a nossa aula anterior nós começamos a resolver uma atividade, acredito eu que foi a última questão. Eu até peço que vocês me compreendam. Se você encontrou um resultado diferenciado, eu quero que você faça a correção aí dele, tá bom? Então vocês que estão assistindo a aula aqui, assistiram o vídeo anterior, vocês vão perceber que vocês não chegariam em nenhuma resposta com aquele método, né, que eu trabalhei com vocês. Então vocês vão fazer a correção nessa questão aí do livro, né, que é a questão de número 2, questão de Enem, né? Eu observei que havia uma mudança ali. Em que mudança é essa? Olha só. O volume de parafina que o dono da fábrica passará a gastar, dado pela diferença entre o volume de uma pirâmide da altura, então é 19 menos 3 centímetros. Então seria 16 centímetros, né, a altura. Então você vai fazer a correção, vamos colocar aqui a nossa disciplina, né, matemática. Eu gostaria que você fizesse essa correção lá, porque eu acabei não prestando atenção nesse detalhe. A série de vocês é a terceira série. E nós vamos falar aí sobre a questão de número 2, né, do livro didático. Essa questão aí, eu já comecei a resolver ela, só que eu observei que havia um erro, né? Então vai ficar assim, ó, volume é igual a 1/3, que é a fórmula normal mesmo, né? Vezes 6 elevado ao quadrado, que é a medida aí da base maior, que no caso é 36, vezes 16, tá bom? 16 em relação à altura, né? Menos, ó, 1/3 vezes, agora de outra figura. Nesse caso aí, nós temos 1,5 elevado ao quadrado vezes 4. Bom, através dessa fórmula aqui, pessoal, vocês conseguem agora resolver a questão, tá bom? Então, através dessa fórmula aqui, vocês vão conseguir agora resolver e chegar na conclusão. Você vai multiplicar 6 elevado ao quadrado vezes 16 menos 1/3, encontra agora o valor em relação a essa questão, ok? Faça uma correção aí, por gentileza. Bom, nós vamos dar continuidade agora, porque eu observei que precisávamos voltar nessa questão aqui para não ficar em dúvidas, né? Então nós vamos dar continuidade. Então já deu para copiar aí, já deu a pausa, já pegou essa informação, já copiou no seu livro, no seu caderno, beleza. Então nós vamos agora falar sobre a esfera. A página é a 25, né? Nós vamos trabalhar agora o capítulo 29, né? Estamos aí. O que a gente já concluiu em relação ao capítulo anterior?
concluímos que o estudo de pirâmide e de cone, né, tronco de pirâmide e tronco de cone, é muito importante para a gente poder fazer os nossos cálculos, saber identificar como resolver uma questão que envolve isso. Por exemplo, em que situações, professor, eu vou aplicar isso na vida real? Que é isso que nosso objetivo, né, chegarmos à aplicação na vida real. Nós vimos aí em relação a volume, né? Por exemplo, quanto é um formato de tronco de pirâmide. Se eu, por exemplo, fizer aí uma figura, né, ou algo, um projeto meu que tem esse formato, como eu vou saber utilizar aí o volume, a capacidade dessa figura? Se for um bolo, se for cubinho de gelo, enfim, tem tantos exemplos, né, na vida real. Então essa aplicação é justamente através desse modelo. E dos cone, né? O cone é muito normal a gente ver, caixa d'água, piscina, né? Esse formato aí cônico, enfim, tem vários exemplos, né? Em casa que nós podemos utilizar e também saber a quantidade da capacidade que esse recipiente, né, vai conseguir caber, né? Bom, então nós temos aí a página de número 25, já pegou o seu livro didático, né? Já está aí com eles em mão, a sua caneta, a sua grafite, o seu pincel marcador aí para a gente marcar as informações mais importantes, né? Então nós vamos falar hoje da esfera. Pessoal, é sequência isso aí, né? Então nós trabalhamos a pirâmide, trabalhamos o cone e hoje vamos falar da esfera. Bom, a esfera, como vocês podem perceber, a esfera... Deixa eu só ajeitar aqui essa palavra matemática, para ficar bem na ordem aqui. A esfera, pessoal, existem vários exemplos de figuras esféricas, né? Quais são eles, professor? Ó, vamos começar por coisa mais simples. Tá, acho que ajeitou melhor. Vamos começar por exemplo mais simples. A bola de futebol, a bola de vôlei, né? A bola de bilhar, a laranja, né? Observem aí, ó, que existem vários exemplos que nós podemos ver no sentido da esfera. Qual é a diferença, professor, de círculo para esfera? De circunferência, círculo e esfera. Pessoal, existe uma diferença muito grande em relação ao círculo, no caso, a circunferência e a esfera. Vamos colocar aqui assim esse exemplo, né? Bom, qual é a diferença dos três, professor? Olha só, pessoal, eu quero que vocês aprendam isso, ó. Nós vamos colocar aqui a parte rasturada. A parte rasturada vamos considerar como círculo. Somente aqui a nossa borda, né, que nós chamamos aí de essa parte vermelha aqui, né, que é deixa eu lembrar o nome aqui rapidão. A circunferência, essa parte aqui nós chamamos de... não me sai da minha mente agora, mas eu vou lembrar. E o círculo aqui, nós temos a esfera, né? A esfera, ela é uma figura com dimensões, né? Então nós podemos girar essa esfera. Para a gente ver a diferença... lembrei, o contorno, né? Há apenas o contorno aqui. Qual é a diferença? O círculo é uma figura geométrica planificada, né? É uma figura plana, ok? A circunferência é o contorno do círculo. E a esfera é a figura aí, ó, arredondada, né? Então nós temos aí a esfera, a figura arredondada, né? E é claro que você pode observar que vai existir mais elementos, tá bom? Então nós vamos só para identificar a diferença de um para outro. Agora nós vamos falar aí em relação à esfera. Vamos lá. Acompanhe aí na página 25 do livro didático. Os objetos com formato esférico são muito frequentes em nosso cotidiano. Veja, alguns deles estão aí embaixo, eu acabei de falar. É provável que alguns desses objetos, ou todos eles, não tenham formato perfeitamente esférico, mas aproximado. Mesmo assim, sugerem a ideia de esfera, bem como muitos outros objetos que conhecemos. O nosso planeta, por exemplo, tem a proximidade de uma esfera, né? Nosso planeta Terra.
Estudaremos esse sólido detalhadamente no decorrer desta unidade, embora tenhamos familiaridade com ele, quando comparado com os sólidos estudados anteriormente, verificamos que não é simples obter seu volume e área de superfície. Então, olha aí o que é a definição de esfera. Denomina-se esfera de centro O e raio R, o conjunto de pontos do espaço cuja distância do ponto O é igual ao raio ou menor que o raio. Então nós temos aí a esfera, como vocês podem observar, né, a figura esférica e a projeção, né? Então, digamos assim, no nosso planeta, o planeta Terra, seria esse formato esférico e o raio estaria ligado aí no núcleo, né, em relação ao nosso universo, correto? Então, uma esfera, assim como o cilindro e o cones retos, também é um sólido de revolução, pois pode ser obtido na rotação de um semicírculo. Lembra que eu falei em relação ao polígono? Então, um semicírculo, quando você pega um semicírculo e começa a girar ele na forma muito rápida, ele lhe dá a impressão na parte de cima que é um formato esférico, tá bom? Então, olha só as diferenças em relação a essa figura. Olha só, do cone é um triângulo, né? Do cilindro é um retângulo e da esfera é um semicírculo. Por que o senhor fez isso aí, pessoal? Quando você pega um triângulo e começa a girar ele muito rápido, você vai ver que nessa giração aí de movimento rápido, repentino, né, você vai perceber que o formato dele tem o formato de cone. Quando você pega um retângulo e começa a girar ele muito rápido, você vai observar que essa figura tem um formato de cilindro. E a mesma coisa acontece com o semicírculo. Quando você começa a girar muito rápido no semicírculo, você vai observar que a rotação dele tem um formato de esfera. É por isso que o matemático que foi lá e viu isso, né, a gente vai lembrar o nome dele, ele viu que dava para fazer um estudo através dessas três figuras, né? Um triângulo, um retângulo e um semicírculo, né? O que é um semicírculo? É a parte de um círculo, né? É a metade em relação a um círculo. Beleza. Essas informações são muito importantes que o livro de vocês não traz, né? Mas a gente lembra aí para vocês terem a noção. Então observe aí a giração, né? A forma giratória em relação a essa figura. E temos aí o formato esférico. Bom, passando para a página 26, quando uma esfera é seccionada por um plano, a intersecção é um cilindro, sendo R o raio da esfera R, o raio do círculo determinado na esfera pelo plano alfa, e D, a distância do centro da esfera ao plano, temos raio ao quadrado é igual a raio ao quadrado mais D ao quadrado. Então essa fórmula aí a gente consegue calcular o raio, né? O raio R maior é raio maior e o R menor é raio menor, e o D é a distância. Vamos lá agora para uma definição aqui importante. Quanto menor a distância do plano ao centro da esfera, maior é a medida do raio do círculo determinada por esse plano. No caso particular de o plano passar pelo centro da esfera, o círculo recebe o nome de círculo máximo. A circunferência que delimita um círculo máximo denomina-se equador. Um círculo máximo de uma esfera divide-se em dois sólidos denominados hemisférios ou semisferas. Pessoal, esse conceito ele entra aí na parte geográfica. Vocês lembram disso? Olha aí, ó, linha do Equador. Vocês lembram da linha do Equador? Círculo máximo em relação à figura, né? Círculo máximo aí é o valor geral, né? No nosso planeta. Hemisférios, existem os hemisférios lá que você pode perceber em relação ao nosso globo, né? Observe aí o globo, aí você vai ver que os hemisférios. E o que seriam os hemisférios? Seria as semi-esferas, ou seja, a metade aí de uma esfera, ok? Então nós temos aí o círculo máximo, a figura, né? E os hemisférios. O hemisfério, no caso, a parte de cima. Digamos que você tem a figura aqui, ó, completa. Opa, vou colocar aqui mais próximo, né? Opa, não. Deixa eu colocar aqui. Assim, beleza. Ó, quando você pega e faz corta aqui uma secção, você vai ter
a parte separada, né? Então nós vamos ter aqui a parte montada, né? Vamos colocar para cá, como se fosse duas. Tá aqui, ó. Digamos que seja assim, né? Está separada, né? Então hemisfério 1 e hemisfério 2. Então a junção dos dois hemisférios vamos ter o círculo máximo, ok? Beleza? Só para você compreender aí o que está sendo feito. Bom, o que a gente precisa aprender da esfera, vamos falar agora. Por quê? É as fórmulas, né? Que a gente precisa aprender as fórmulas, professor. Nós não precisamos só saber a figura que a gente já conhece. Beleza. As fórmulas é importante. Então, para isso, a gente vai resumir tudo que a gente está falando em apenas duas fórmulas, que é a área lateral, né? A área da superfície e também o volume da esfera. Então, vamos agora para o nosso subitem, volume da esfera. Eu vou fazer as anotações aqui, pessoal, porque a gente vai fazer o nosso estudo e chegar apenas a uma conclusão, tá bom? Volume da esfera. Pessoal, eu vou colocar aqui as fórmulas e aí quando nós formos aplicar, vai ficar bem legal, porque não ficar muita informação aqui. A gente vai só tirar o máximo da informação. Para obter o volume de uma esfera, vamos utilizar o princípio de Cavalieri, que estudamos no volume 6. Considere dois sólidos apoiados em um plano alfa. Se todo plano paralelo a alfa determina nos dois sólidos regiões planas de mesma área, então os sólidos têm o mesmo volume, né? É o princípio de Cavalieri. Se A1 é igual a 2, então para qualquer plano beta paralelo ao plano alfa, os dois sólidos têm o mesmo volume, ok? Então isso aí é uma forma de a gente relembrar o princípio de Cavalieri, né? Lembre-se também que dos volumes de um cilindro e de um cone de altura H e a base com raio R são dados por o volume do cilindro. Isso aí a gente ainda não estudou, né? O cilindro, estudamos só o cone e a pirâmide, certo? Tronco de pirâmide. Então o volume do cilindro, mas a gente estudou, acho que isso lá no Fundamental 2, né? O volume do cilindro é igual a πr ao quadrado vezes a altura. Então esse aí é o volume do cilindro. O volume do cone é 1/3 vezes πr ao quadrado vezes a altura, né? Esse aí é o volume do cone. Então, volume do cilindro e volume do cone vai juntar os dois, vai encontrar a fórmula do volume da esfera. Considere agora uma semisfera de raio R em um sólido S apoiado no plano alfa. O sólido foi obtido ao retirarmos um cone reto de um cilindro reto, ângulo de altura R e a base com raio R. Então, nós temos aí a figura, né? O plano alfa e o plano beta. E observe aí em relação às duas figuras. Só é para você observar o que está sendo a forma de desenhos aí, né? Depois a gente vai entender isso na forma de figuras. Então, passando para a página 27, nós temos aí, ó, um plano paralelo a alfa e uma distância d de alfa. Determina-se na semisfera um círculo de raio R e no sólido S uma coroa circular, como mostra a figura a seguir. Então observe aí a coroa circular, né? A área do círculo é igual a π vezes r ao quadrado, ou seja, a área do círculo é πr ao quadrado, né? Isso aí você já sabe. No triângulo retângulo, destacando na semisfera, temos raio ao quadrado é igual a d ao quadrado mais r ao quadrado. D ao quadrado é a distância, né? Então, raio ao quadrado é igual a raio ao quadrado menos d ao quadrado. Essa fórmula aí a gente já vai saber. Então, a área do círculo é πr ao quadrado menos d ao quadrado, né? Isso aí a gente já sabe também, a área do círculo. Então, a coroa circular é limitada por duas circunferências, uma de raio R e outra de raio D. Pense no porquê disso. Portanto, a área da coroa circular é πr ao quadrado menos π vezes d ao quadrado. Então, a área da coroa circular... Ah, lembrei, essa daqui é legal para a gente colocar aqui também. A área, vamos colocar ela aqui porque não precisar, da coroa circular. Nós precisamos dessa fórmula aí, né, pessoal? Vamos anotar ela aqui. Bom, a área da coroa circular, nós temos aí a fórmula, né? É a área, você precisa anotar. π vezes, r ao quadrado, né, que é a mesma fórmula ainda anteriormente, menos d ao quadrado. Bom, então nós temos aí, essa fórmula na área da coroa circular, né, e agora vamos falar do volume da esfera. Deixa só a gente chegar lá. Pelo princípio de Cavalieri,
Como mostra a área do círculo é igual à área da coroa circular, os volumes dessa esfera e dos sólidos são iguais. Desse modo, o volume de uma esfera de raio R é o dobro do volume de S, que nesse caso S é a superfície, né? Como o volume do sólido S é dado pela diferença entre o volume de um cilindro reto e de um cone reto, ambos de altura R e bases também com raio R, temos volume da esfera. Ele deu toda uma fórmula aí, né? O volume da esfera é igual a 2 vezes o volume do cilindro menos o volume do cone. Então, nós vamos fazer o volume da esfera aqui, né? Nós vamos colocar aqui na nossa fórmula geral para a gente entender o que foi feito aí, olha só. Então, o volume da esfera, vou colocar o volume da esfera assim, é igual a 2 vezes o volume do cone menos, né? O volume do cilindro, aqui é do cilindro, desculpem, é do cilindro, vou colocar diferente aqui, menos o volume do cone. Bom, então o volume da esfera é igual a 2 vezes o volume do cilindro. O volume do cilindro é igual a π vezes R ao quadrado vezes a altura. Essa aqui é a fórmula do volume do cilindro, né? πr ao quadrado vezes a altura. E o volume do cone menos o volume do cone, agora há pouco ele foi trabalhado, ó. Nós temos aí, ó, 1/3 vezes πr ao quadrado vezes a altura. Então, nós temos aí, ó, a relação entre as duas fórmulas. Bom, então nós temos volume da esfera 2 vezes o valor de π vezes r ao quadrado vezes h menos 1/3 vezes π vezes r ao quadrado vezes h. Então nós vamos somar, multiplicar aqui essas duas fórmulas, né? E aí nós vamos encontrar o volume da esfera. Então o volume da esfera é igual a 2 vezes π é 2π r ao quadrado h menos isso aqui vai multiplicar, né? Então deixa aqui de fora. 1 vezes πr ao quadrado é πr ao quadrado h sobre 3. E aqui o 2 multiplica, né? Então 2 vezes πr ao quadrado é 2πr ao quadrado h. Menos 2 vezes 2πr ao quadrado é 2πr ao quadrado h sobre 3. Bom, como vocês podem ver, dá para simplificar, né? O que dá para simplificar? Nós temos aí, em relação à figura, o π menos π. Então 2π menos π vai sobrar, né? Coloca aqui 1/3 aqui fora, né? 2/3 vou colocar aqui fora. 2/3 vezes π r ao quadrado. Tá. Então, ó, 2 menos 2/3, vou colocar bem aqui, 2 menos 2/3 é igual a 3, né? 3 vezes 2, 6, 6 menos 2, 4/3. Então nós temos aí, ó, 4/3, o volume da esfera é igual a 4/3, que multiplica, ó, πr ao quadrado menos, e esses dois valores vai repetir, né? Então πr ao cubo, né? Nós temos aí πr ao cubo, πr ao cubo sobre 3. Então essa aqui é a fórmula. Simplificando isso aqui, ó, 2πr, né? πr ao quadrado, πr ao quadrado vai simplificar e h multiplica. Então nós temos aí o volume da esfera dado dessa forma. Então por isso nós chegamos à conclusão que o volume da esfera é 4/3, né? Só lembrando que isso aí é uma divisão, tá bem aqui, ó. 4/3, né? 4πr ao cubo sobre 3. Vamos para cá. πr ao cubo sobre 3. Pronto. Essa fórmula aqui, ó, é a fórmula que nós vamos trabalhar na nossa página. Eu só expliquei aqui para ver como chegou na fórmula, né? Bom, vou apagar essa aqui.
Já essa explicação de como foi chegou na fórmula, nós precisamos apenas conhecer essa fórmula geral, tá? Então, que conclusão nós chegamos? Vou explicar aqui para você bem compassado. Pessoal, o volume da esfera é a diferença entre o volume do cilindro menos o volume do cone, tá bom? É essa informação que nós precisamos aí saber, tá bom? Bom, então nós temos aí, ó, em relação a uma figura, uma balança, né, uma equação. Note que o volume de uma esfera de raio R é 4 vezes o volume de um cone cujo raio de base e altura também são iguais, AR. Considerando a esfera e o cone maciços e feitos em um mesmo material, a massa de cada sólido é diretamente proporcional ao seu volume. Desse modo, uma esfera é 4 cones nas condições descritas, fica em equilíbrio em uma balança de 2 pratos. Então, o volume de uma esfera é igual a 4 vezes o volume de um cone, tá bom? É isso que a gente está trabalhando aí nessa informação. Bom, falando do volume de esfera, área da coroa circular, vamos falar agora da área da superfície esférica. Essa aqui também é outra fórmula, nós precisamos saber. A área da superfície esférica. Vocês podem perceber, pessoal, que nessa figura aí, nessa esfera, a gente consegue observar que tem círculos, né? Tem círculos. Então, vamos lá. A superfície lateral de um cilindro reto pode ser transformada em retângulo e a de um cone reto em um setor circular. A mesma coisa não pode ser feita com a superfície de uma esfera. Ou seja, não podemos planificá-la, por isso precisamos usar outro método para calcular a área da superfície esférica. Observe na figura a seguir uma esfera de raio R. Vamos imaginar que a superfície dessa esfera seja dividida em uma grande quantidade de regiões não planas. Essas superfícies são bases de sólidos com vértice em comum em centro da esfera e as chamaremos de quase pirâmide. Pessoal, para a gente entender um pouquinho isso, você aí que já tem esse conhecimento de figuras, vou te dar um exemplo para você ter uma noção. Você quando come uma laranja, né? A laranja, no caso, é uma figura esférica. Você observa que as partes que estão subdivididas, né, que muitos chamam de gomos da laranja, elas estão ligadas em um único ponto, certo? E se a gente compararmos aqui em relação a essa figura, é isso que a gente vai perceber. Que a cada figura que vai sendo tirada ali, a cada parte, né, vamos desmembrando, vai ficar ali uma figura, duas partes, semi-aberta, que chamamos de coroa circular, correto? Então, a laranja, quando você parte ela no meio, você abre ela, você consegue perceber que ela tem esse formato aqui, ó. A laranja, ela vai ficar nesse formato aqui, ó. Ela vai ficar nesse formato, não é verdade, pessoal? Então, em duas partes, né? Em duas partes, quando você a divide, você tem esse formato. Então, isso quer dizer que, o que, professor? Que dois semicírculos, né, que nós chamamos de hemisfério, nós formamos a laranja inteira. Então, por isso, a gente vai fazer o nosso estudo agora, e a gente vai identificar qual é a fórmula para calcular a superfície, tá bom? Bom, olha aí, nós temos a quase pirâmide e a superfície esférica dividida em regiões não planas, né? Então não é plana. A gente não pode abrir uma esfera e dizer, tá planificada aqui a esfera e tem uma figura plana. Não tem como fazer isso porque não dá para fatiar ela, né? Quanto maior a quantidade de N de regiões não planas em uma superfície esférica for dividida, as quase pirâmides se aproximarão cada vez mais da pirâmide da altura R. Assim, o volume da esfera se aproxima de cada vez mais de soma dos volumes de N pirâmides. Sendo A1, A2, A3 até AN, as áreas da N regiões que uma superfície da esférica fica dividida, temos a área da superfície esférica igual a A1 mais A2 mais A3 mais até AN. Então, volume da esfera é igual a volume 1 mais volume 2 mais volume 3 mais volume... Ou seja, soma dos volumes da N pirâmides. Então, existe uma comparação aí, né? 4πr ao cubo sobre 3 é igual a 1/3 de A1 vezes R mais 1/3 de A2 vezes R mais 1/3.
Simplificando tudo, nós vamos ter aí a área da superfície esférica. Então, a área da superfície esférica, pessoal, não vamos confundir, ó. Essa aqui é a área da coroa circular, é π vezes r ao quadrado menos d ao quadrado. A área da superfície esférica é essa aqui, ó. Nós temos em relação à figura, ó, a área igual a 4πr ao quadrado, tá bom? Essa aqui é a área da superfície esférica, tá bom? Assim como nós trabalhamos a área do círculo, como é que eu calculo a área do círculo? A área do círculo é πr ao quadrado, né? A área da superfície esférica é 4 vezes a área do círculo, tá bom? É 4 vezes a área do círculo. É isso que está sendo escrito aqui, ok? Então, nós vamos... É importante dizer que o raciocínio usado para obter a área da superfície de uma esfera não é uma demonstração, pois utilizamos aproximações. Então, você já sabe aí, né? E isso pode causar a impressão de que o resultado não é exato, mas apenas muito próximo. Os sinais de igualdade que escrevemos ao comparar o volume de esfera e a soma de volumes das pirâmides, e também a área da superfície esférica e a soma das regiões indicam os limites dessas somas quando n tende ao infinito. No entanto, é possível demonstrar esse resultado com o uso de ferramenta matemática chamada que são estudadas no ensino médio. Beleza. Terceirão, nós iremos fazer aí, ó, o nosso fechamento, né, de tudo que a gente falou com algumas atividades. Vamos começar a entender isso tudo que a gente falou aqui com uma atividade, né? Continuando na página 29, nós temos a atividade proposta para vocês. Então vamos usar os exemplos das atividades, que aí fica bem legal para a gente entender o assunto. Ok? Já pegou seu lápis aí? Vamos lá. Primeira questão. Calcule o volume e a área da superfície de uma esfera de raio 6 cm, use 3,14 como aproximação para π. Então ele quer que calcule o volume e a área da superfície. Então essas duas formas, né? A primeira questão, vamos colocar aqui, né? Vamos calcular primeiro o volume. Então, volume é igual π, a gente repete. Raio, qual é o raio? O raio dessa figura aí é 6, né? Então, é 6 elevado ao cubo sobre 3. Esqueci do 4, né, pessoal? Então, o volume é igual a 4 vezes π vezes 6 elevado ao cubo. Vamos continuar a mesma linha. Então, vai ser 4 vezes 3,14 vezes 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, vamos fazer aqui 36 vezes 6. 6 vezes 6, 36 vai 3. 3 vezes 6, 18. 3, 21. 216. 216. Agora, 216 vezes 4. 4 vezes 6, 24. Vai 2. 4 vezes 4, 2, 6. 4 vezes 2, 8. Então, é igual a 864 vezes 3,14. Então, multiplicando aí, ó, 864 vezes 3,14, nós vamos encontrar, deixa eu verificar aqui, 904,32. 904,32 centímetros cúbicos. Esse aí é o volume da figura da questão 1. Da figura não, da questão, né? O volume da área da superfície da esfera. Então, o volume deu igual a 904,32 centímetros. Vocês agora conseguiram entender? Ó, é só substituir, pessoal, na fórmula. 4 vezes o π, que é 3,14, e o raio que ele nos deu ali foi 6, né? Então, 6 elevado ao cubo. Então, 6 elevado ao cubo é 6 vezes 6 vezes 6, tá bom? Então, nós vamos calcular agora a área. A área da mesma figura, né? Vamos colocar a caneta azul e responder de vermelho. A área é igual. A área é 4 vezes o valor de π vezes o raio elevado ao quadrado. Então, a área vamos substituir aqui direto, né, pessoal? Porque nós sabemos a forma, está bem ali em cima a forma. A área é 4 vezes o valor de π vezes o raio ao quadrado, então o raio é 6, né? Então vai ficar 4 vezes 3,14, vamos colocar o valor de π aqui como 3,14, vezes 6 elevado ao quadrado é 6 vezes 6, 36. 4 vezes 36 deu 216, né? É isso? 216 vezes 3,14. Multiplicando aí 216 vezes 3,14,
nós vamos encontrar 452,16 centímetros quadrados, porque é a área, né? Então, nós fizemos aí, ó, a primeira questão, o cálculo do volume, e também fizemos o cálculo da área. Conseguiram entender? De novo, ó, para calcular o volume, nós temos que seguir a fórmula 4 vezes o π vezes o raio elevado ao cubo sobre 3, e para calcularmos a área, nós temos que multiplicar 4 vezes o π vezes o raio ao quadrado. Lembrando que a área da esfera é 4 vezes a área do círculo, ok? Então observem aqui, ó, que 4 vezes π vezes 6 ao quadrado é 4 vezes 3,14 vezes 36, 216 vezes 3,14 vai dar 452,16, ok? Então nós temos aí, ó, a primeira questão resolvida aí no livro didático de vocês. Se formos fazer a segunda questão, ó, qual é a medida do raio de uma esfera que tem volume numericamente igual à área da superfície? Bom, essa questão aí, ó, ela é interessante porque tem valor numericamente, né? Então nós podemos usar uma fórmula: valor numericamente é igual à área, né? É isso que está escrito aqui, né? O valor numericamente igual à área, essa é a nossa fórmula, né? Então nós temos aí que volume é igual numericamente à área. A informação que nós temos em relação a essa questão é o seguinte: qual é o volume de uma pirâmide? É 4π vezes r ao cubo sobre 3. E a área, qual é o volume de área? É 4π r ao quadrado. Consegue enxergar isso aqui, ó? Que o volume é igual à área, né? Numericamente. Então, nós temos aí, ó, uma comparação. Não temos que deixar somente nessa maneira, né? Nós temos que simplificar. Então, nós vamos pegar número por número e letra por letra, né? Então, nós vamos chegar com raio elevado ao cubo e raio elevado ao quadrado. Ele quer saber o valor de raio. Então, raio ao cubo sobre raio menos raio ao quadrado, né? Que vai passar simplificando. Vamos encontrar o nosso raio. Então, vai ficar assim, ó. Raio ao cubo dividido por raio ao quadrado, que vai passar para o segundo número para cá dividindo, é igual a numericamente 4πr ao quadrado, né? Menos 4πr ao cubo. Opa, não precisa repetir o R, não. 4π. Pronto. Sobre 3 aqui, né? Então, nós vamos ter o seguinte, ó, que raio ao cubo sobre raio ao quadrado, vamos ter raio igual numericamente 4π menos 4π sobre 3, nós vamos ter aí, ó, apenas o número 1, né? Vai sobrar 1. Então, raio sobre 3, deixa eu ver somente aqui uma coisa. Raio sobre 3. Não, pessoal, não. Eu já verifiquei aqui, ó, que nós temos raio sobre 3 é igual a... Vamos lá, deixa eu ver aqui o que está faltando fazer aqui. Raio elevado ao cubo é 4π sobre 3. 4π menos 4π sobre 3. Vamos ter que fazer o seguinte. É isso mesmo. Vamos fazer aqui divisão, né? Então, vamos ter como 3 denominador, 3 por 1 é 3, 3 vezes 4, 12, né? 12π. Menos 3 dividido por 3 dá 1, 1 vezes 4 é 4π. Então, 12 menos... Não, tá. Tem alguma coisa errada aqui. Deixa eu ver aqui, peraí, rapidão. Porque ele quer descobrir o valor de π, né? Então, de raio. Então, raio ao cubo sobre 3 é igual... Eu acredito que eu já sei o que está acontecendo aqui. 4π ao cubo. Ó, se formos fazer a simplificação, vai ficar assim, ó. 4π com 4π vai simplificar, né?
raio ao cubo vai simplificar um raio ao cubo. Raio ao quadrado vai sobrar raio, né? Raio sobre 3 é igual a 1. É, verdade. Isso aqui simplifica, ó. Raio ao cubo, um raio ao quadrado sobra 1 aqui, né? Então vai ficar raio sobre, agora sim, raio sobre 3 é igual a 1. Então o raio é igual a 1 vezes 3 é 3. Então o raio é igual a 3, né? Agora sim. Eu estava levando aqui ao lado diferente, né? Então o raio, ó, 4πr ao cubo sobre 3, numericamente é igual a 4πr ao quadrado. Simplifica, eu tenho 3 raios, eu tirei 2, sobrou 1. Sobrou 3 aqui no denominador, né? Aqui, ó, 4 e 4π simplificaram. Então sobrou quem aqui do lado? 1. Igual a 1. Então 1 vezes 3 é 3. Então raio é 3. Beleza? Então essa aí foi a nossa aula de hoje, pessoal. Ok? Só lembrando aí para confirmação de vocês precisam enviar uma mensagem: professor, estou assistindo essa aula e já marquei, registrei a minha participação. Tá bom? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal!